Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta. Quando nós nos conhecemos, num segundo percebemos que em nós dois A música da minha vida. tanta coisa poderia existir daquele dia. Foi através do Paulo, um colega de trabalho, que eu conheci o Raul. A gente costumava sair toda sexta-feira, depois do expediente, e um dia ele foi junto com esse meu colega. Olha, eu me encantei com o Raul desde o primeiro instante. Tanto que ficamos conversando o tempo todo. Ele falando dele, eu falando de mim. Até que no fim a gente acabou se entendendo. Apesar da diferença de idade, eu com 39 anos, ele com 22, acabamos ficando juntos no final daquela noite. Mais do que isso, a gente passou a se ver direto. Sem dúvida, foi paixão e intensa. Tanto que eu achei melhor até terminar um caso que eu tinha com um outro rapaz, para ficar só com ele. Me apaixonei. Fazer o quê? Esse outro, com quem eu saía de vez em quando, não era exatamente um namoro, mas a gente se dava bem. Ele gostava de mim, e gostava tanto que ficou arrasado. Na verdade, a gente se dava bem demais, inclusive na cama. Sem contar que também regulávamos na idade. Só que, depois que eu conheci o Raul, eu não conseguia pensar em mais nada e em mais ninguém. Eu só conseguia enxergar esse homem na minha frente. Me apaixonei perdidamente. E, para minha sorte, ele também se apaixonou por mim. Tanto que me pediu até em namoro. Tudo como manda o figurino. Eu me senti até estranha. Eu, uma mulher de 39 anos, namorando um rapaz de 22. Só mesmo o amor para explicar. E eu digo isso porque eu estava passando por uma fase que só o que eu queria era curtir, aproveitar. Eu já tinha sofrido muito por conta de paixões fracassadas. O William, por exemplo, esse rapaz que eu dispensei para ficar com o Raul, ele vivia querendo namorar sério, morar junto. Mas é como eu já falei, eu não queria isso para mim. Perto de entrar na chamada idade da loba, eu queria era aproveitar a minha vida de solteira. Por isso, muitos amigos não entenderam quando eu falei que estava namorando sério. Alguns, inclusive, nem acreditaram. A Célia, por exemplo, uma amiga do escritório, foi a primeira a se espantar. O quê? Você namorando sério? Mas que milagre é esse? Me apaixonei perdidamente. Esse foi o milagre. E quando está apaixonada, a gente não pensa duas vezes. A gente não quer só de vez em quando. A gente não quer uma vez por semana. A gente quer a pessoa amada o dia todo, todos os dias. Lembro de quando ele me deu aquele anel de compromisso. Um anelzinho simples, banhado a prata. Mas, como ele mesmo disse, o que importava era o que o anel representava. Eu nunca tinha me sentido daquele jeito, tão completa nos braços de um homem, tão entusiasmada, tão eufórica, tão feliz. Será que eu finalmente tinha encontrado a minha cara metade, a tampa da minha panela? Tudo indicava que sim. Só que apesar do Raul ser um belo rapaz, e de eu me acertar com ele na cama, como nunca tinha me acontecido com ninguém, eu logo percebi que ele tinha um defeito. Um defeito terrível, que no começo não me pareceu tão terrível assim. Pelo contrário, até me envaideceu, de certa forma. Mas que com o passar dos dias, foi se tornando maior, e foi me incomodando e foi atrapalhando a nossa vida. Bem, dizem que ninguém é perfeito. A verdade é que o Raul era ciumento demais, possessivo demais.
Embora, repito, eu só tenha percebido isso depois que começamos a namorar firme. A certa altura, eu já não podia olhar para o lado, que ele já achava que eu estava dando mole para algum homem. Ciumento ao extremo, possessivo ao extremo, de uma maneira exagerada. Eu, por exemplo, eu não me importava que ele conversasse com outras mulheres, até porque é uma coisa normal. Só que, ai de mim, se eu me virasse para um amigo e perguntasse as horas. Ele já ficava emburrado na mesma hora e acabava estragando a nossa noite. Por causa do ciúme, ele armava encrenca com todo mundo. Era maravilhoso estar com ele. Eu nunca tinha me sentido tão bem junto de um homem. Só que, quando ele cismava com alguma coisa, o tempo fechava. E não adiantava explicação. E não adiantava justificativa. Olha só, eu sei os maus pedaços que passei com esse homem. Claro que não era sempre assim. Até porque eu evitava o quanto podia. Mas olha, podia contar que a cada 3 vezes que a gente saía, pelo menos em uma delas, ele acabava discutindo comigo por causa de ciúme bobo e sem razão. Por conta disso, as nossas brigas eram constantes. Se bem que, é como eu disse, não nego que, no começo e durante um certo tempo, o ciúme dele, de um certo modo, me envaidecia. Até um certo ponto, eu gostava daquele ciúme. Porque significava que ele gostava de mim. Afinal de contas, ninguém sente ciúme se não gosta da pessoa. O problema era a intensidade desse ciúme. E no caso dele, a intensidade era muita. Era um ciúme exagerado. Era um ciúme sem razão de ser, que nascia do nada. Então a gente brigava, a gente discutia. Se bem que, mesmo assim no final, eu acabava sempre indo atrás. Não queria perdê-lo. Estava apaixonado. Pedia desculpas até por aquilo que não tinha feito. E como era bom quando a gente se acertava de novo. Parecia até que fazíamos amor de um modo ainda mais intenso, ainda mais gostoso. Aconteceu que um dia, combinamos com o pessoal de ir a uma chácara em Araucária, que pertencia a um amigo nosso ali do escritório. Esse nosso amigo, inclusive, também era amigo do William, aquele com quem eu saía de vez em quando, antes de começar a namorar o Raul. De modo que ele, naturalmente, o William, também foi junto. Aí se formou o clima. Até porque, não sei como, mas acabou caindo nos ouvidos do Raul que eu e o William tivéramos um caso no passado. O que não era mentira. Mas convenhamos, ninguém precisava ficar comentando. Parecia mesmo que tinha alguém querendo ver o circo pegar fogo. Quase desisti de ir à chácara quando fiquei sabendo que o William também estaria lá. Conhecendo o Raul como eu conhecia, fiquei com medo de dar alguma confusão. E olha, parece até que eu estava adivinhando. Alguém, até hoje não sei quem, botou a boca no trombone, comentou e espalhou aquilo que não precisaria comentar nem espalhar. Foi o que bastou para o Raul fechar a cara, não apenas comigo, mas com todo mundo, e ficar lá no canto, emburrado. Como se não bastasse, o William também ficou me cercando, puxando conversa comigo, sempre que notava que eu estava sozinha. Ficou dando em cima de mim o tempo todo, mesmo eu pedindo para ele se afastar.
Eu até certo ponto entendia. Ele gostava de mim. Nunca negou isso. Ficou arrasado quando a gente terminou o relacionamento. Assim como também nunca aceitou o fato de eu ter terminado com ele para ficar com outro. Isso, naturalmente, só fez o Raul ficar ainda mais aborrecido e furioso. Olha, chegou uma hora que ele simplesmente sumiu. Simplesmente evaporou. Depois vieram me contar que ele tinha pegado o carro e ido embora, sem sequer me avisar ou se despedir de mim. Me deixou ali sozinha. É claro que, se ele tivesse vindo falar comigo, eu teria ido embora com ele na mesma hora. Ia ficar fazendo o quê ali? Só que, orgulhoso do jeito que era e furioso do jeito que estava, ele simplesmente se foi sem avisar e sem se despedir de ninguém. Enquanto isso, o William dando em cima de mim o tempo todo, tentando reatar comigo, principalmente depois que o Raul foi embora. No final, eu precisei pegar carona com uma amiga para ir embora. Liguei para o Raul 1 milhão de vezes. Só que ele não atendia o celular. No dia seguinte, fui até a sua casa, mas me disseram que ele não estava. Por telefone também não teve como. Só eu sei como fiquei angustiada. Se bem que aquilo já tinha acontecido muitas vezes. A gente já tinha brigado tanto, discutido tanto, e sempre por ciúme bobo, sem razão de ser. Mas sempre nos acertávamos no final. Essa era a minha esperança. Tudo bem que era sempre eu que corria atrás, que pedia para a gente voltar, que pedia desculpa e perdão, até por coisas que não fazia, mas de qualquer modo, a gente sempre se acertava. Por que seria diferente agora? Não tinha porquê. O fato é que só fui conseguir falar com o Raul 3 dias depois. E, para minha tristeza, ele já me recebeu com 4 pedras na mão. O que você quer, hein, Denise? Como que eu quero, Raul? Precisa falar comigo assim? Me diga, que foi que eu te fiz? Aí você ainda pergunta. Olha, Denise, eu acho melhor você ir embora, viu? Não estou a fim de me estressar. Tentei conversar numa boa. Mas ele não me deu uma chance. Chegou a me acusar de traí-lo com o William. E o pior é que não adiantou eu tentar me explicar. Explicar, aliás, o que nem precisava de explicação, porque não tinha acontecido absolutamente nada. Sabe quando a pessoa não quer ouvir? Foi a primeira vez que a gente brigou feio e não terminou a conversa fazendo as pazes. Só que mesmo assim, eu não desisti. Ainda o procurei outras vezes para a gente se acertar, para a gente conversar, fazer as pazes. Mas ele não me deu abertura. Cheguei a pensar que ele realmente não quisesse mais nada comigo. Só que aí o Paulo, aquele meu amigo que nos apresentou, veio conversar comigo. Nossa, Denise, falei ontem com o Raul. O cara tá mal, viu? Só sabe falar em você. Só sabe perguntar sobre você o tempo todo. Como é que você tá? Por que você não vai lá falar com ele? Mas, Paulo, eu já tentei 1 milhão de vezes e ele não me dá chance. Ah, mas eu acho que você devia procurá-lo de novo. Vocês se gostam tanto, Denise. Não tem por que ficar cada um para um lado, sofrendo. Vai lá, procura ele, conversa. Mais uma vez, engoli o meu orgulho e fui atrás. Só que mais uma vez, ele não me escutou. Eu achava até engraçado. Para o Paulo, ele dizia que estava sofrendo. Perguntava por mim. Dizia que estava sentindo a minha falta. Chegava até a chorar por minha causa. Só que, quando eu o procurava para a gente conversar,
ele me tratava daquele modo estúpido. Não me deixava sequer abrir a boca e falar. Sabe, não dava para entender. Para se ter uma ideia, passei quase 3 semanas rastejando, me humilhando, mas ele só me recebia com 4 pedras na mão. Até que chegou uma hora que eu cansei. Chegou uma hora que eu tive de dar um basta. Pensei comigo mesma, quer saber? Já que é assim, agora quem não quer mais sou eu. Eu é que não vou continuar correndo atrás dele. Resolvi deixar de ser tonto e pensar um pouco mais em mim. Decidi que daquele dia em diante, ele que viesse me procurar. Mais do que isso, 2 semanas depois, diante da insistência do William, decidi dar uma chance para ele. E é claro que isso acabou parando nos ouvidos do Raul. Quando soube que eu e o William estávamos novamente juntos, ele teve a capacidade de me jogar na cara que eu não valia nada. Você não presta, Denise. Você já andava me enganando com esse cara há muito tempo. Acha que eu sou trouxa? Ficando comigo e com aquele desgraçado ao mesmo tempo. Você é uma safada. Você é uma sem vergonha, isso que você é. Na hora da raiva, até de velha ele me chamou. Simplesmente acabou comigo. Olha só, eu sei como me senti. Deus do céu. Quanto tempo eu perdi correndo atrás de alguém tão imaturo? Como pude me enganar tanto com alguém? Eu que sempre rastejei para tentar fazer as pazes quando a gente brigava. Eu que tantas vezes pedi perdão por coisas que eu nunca tinha feito. Eu que muitas vezes lambi o chão que esse homem pisava. Que me humilhei. E agora ele tinha coragem de me falar aquelas barbaridades todas, me acusar de traição. Ele podia me acusar de tudo, menos de tê-lo traído. Mas tudo bem. Ele ainda é jovem. Tem todo o tempo do mundo para refletir e perceber o quanto foi injusto comigo. E se não perceber, também é azar o dele. Quer saber? Por um lado, até foi bom. De certo modo, eu precisava mesmo pensar no meu futuro. Não ia dar certo. Existe uma diferença de idade muito grande entre nós. Tudo bem que hoje essa diferença nem é tão visível, nem é tão notada. Afinal de contas, embora eu seja mais velha, sou relativamente jovem. Mas e daqui a 10 anos? Hoje eu tenho 39 e ele 22. Só que daqui a 10 anos eu vou ter 49 e ele 32. Quer dizer, vou ter quase 50 anos enquanto ele vai estar na flor da idade. E se eu considerar mais 10 anos depois disso, vou estar com quase 60 e ele com 42. Vou praticamente ser uma idosa, enquanto ele, principalmente sendo homem, vai estar em pleno vigor físico com 42. Então, qual a chance disso dar certo? Por mais paixão que exista, não adianta tapar o sol com a peneira. O nosso caso tinha tudo para dar errado. Uma hora ou outra ia ter de acabar. Pelo menos assim, eu posso sofrer a dor dessa saudade tudo de uma vez só. Melhor do que ficar remoendo, sofrendo a conta-gotas. Foi só uma pena acabar do jeito que acabou. Não precisava ser assim. De qualquer modo, eu estou bem com o William. Não é aquela paixão desenfreada, aquela coisa que o pungente, que faz o coração da gente bater forte. A perna treme. Não, não é.
Mas não é só de paixão que a gente vive. O importante é que temos praticamente a mesma idade, os mesmos gostos, os mesmos planos, cabeça parecida. Quem sabe, com um pouquinho de esforço, eu ainda consiga ser feliz. Estou procurando dar tudo de mim. Estou apostando todas as minhas fichas nesse nosso romance. Se lá no futuro não der certo, aí fazer o quê? Pelo menos tentei. Mas esta é pelo menos uma tentativa mais racional. Chega de fantasia. Eu não estou mais em idade de fantasiar. Minha realidade é o William. O Raul foi apenas uma ilusão. Uma ilusão que, no fundo, eu sabia. Para sempre seria só uma ilusão. Uma doce e encantadora ilusão. Só que de ilusão ninguém vive.